Hoje eu vou te falar por que é que você não gosta da própria voz e como é que você faz para poder começar a gostar. Então esse vídeo tá imperdível. Fica comigo. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, o seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E hoje o tema é especial. Eu vou te falar, vou te explicar por que você não gosta da sua voz. Sabe quando você grava ou quando alguém te filma cantando, enfim, aí você não gosta da sua voz? Tem um motivo pelo qual acontece isso. E eu vou te explicar qual é. E de quebra, eu vou te ensinar como que resolve isso. Como que você faz para poder gostar da sua voz, beleza? Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo, porque vocês querem conteúdo. Muito bem, dou aula de canto há muitos anos, tá, gente? Só trabalhando com belt contemporâneo desde 2008, quando eu comecei a estudar a técnica. 2009 eu já comecei a ensinar ela para os outros. Então, de 2009 para cá, foram centenas e centenas, perdi a conta de quantos alunos, de verdade, assim, não é me gabando e tal, mas eu trabalhei muito com atores que queriam fazer musical, porque eu era do teatro, então meus primeiros alunos eram os meus colegas, assim, que me viam cantar de um jeito diferente e falaram, nossa, me ensina também e tal. Então, eu fui ensinando essas novas habilidades adquiridas para o meu meio ali, foi indo boca a boca, até começar a aparecer um monte de alunos de outros estilos. Depois eu fui para a internet, a coisa explodiu, tenho milhares de alunos espalhados aí pelo mundo, porque eu tenho um monte de curso online, são 6 cursos online, 6, e tenho alunos particulares também em várias partes do planeta. Então, confia. Eu tenho um background aí para falar o que eu vou falar para vocês, tá bom? Dito isso, firmada a minha autoridade no assunto, o que eu percebo de padrão? Muita gente chega para mim e fala, eu não gosto da minha voz. Ah, eu escuto, mas eu não gosto do meu timbre, eu não gosto do meu tom, eu não gosto da minha classificação vocal, eu não gosto disso, não gosto daquilo, bah. E aí, existe um padrão que faz as pessoas estranharem esse som que elas emitem, né? E nesse padrão tem alguns fatores. O principal deles é que você provavelmente está comparando a sua voz com uma outra que você gosta. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma voz metálica e ela gosta de ouvir uma voz escura. Então, ela não consegue fazer aquele som porque ela não tem uma determinada técnica para escurecer a voz dela. Então, ela tem essa expectativa que ela acha que ela nunca vai alcançar. Por quê? Porque naturalmente, sem uma técnica ali, ela não consegue modificar esses parâmetros da voz dela. E os parâmetros técnicos da voz, como timbre, altura, extensão vocal, tessitura, duração, né? Fazer uma nota mais longa, mais curta, dinâmica, né? Variação de intensidade. Esses parâmetros todos a gente consegue trabalhar tecnicamente. Então a pessoa chega sem técnica, ela não entende ainda que a técnica pode dar tudo isso para ela, e ela pode até conquistar aquele padrão que ela admira, mas aí ela se compara, fala assim, ela enxerga o padrão assim, intocável, entendeu? Então, ter um padrão de expectativa ao qual você se compara é frustração na certa, entendeu? É a fórmula da frustração. Por quê? Você pode perseguir esse padrão. E eu tenho um monte de alunos que fazem isso. Ah, eu quero ter a voz mais escura, eu quero ter a voz mais encorpada, eu quero alcançar notas mais agudas. E tá ótimo, isso tudo você consegue com técnica melhorar todos esses aspectos, de verdade. Você consegue ganhar a extensão, melhorar, aumentar a textura, ter o timbre mais encorpado, mais claro, mais escuro, mais twang, menos, blá. Você consegue isso tudo. Só que, às vezes você joga fora, na busca incansável por esse padrão, você joga fora o que você tem de mais legal, que é a sua característica, a sua facilidade, né? A sua característica inata, o que a sua anatomia faz com mais facilidade. E aí a gente entra numa coisa que é muito interessante discutir, que é diferença de anatomia para fisiologia, tá? Anatomia, simples, é o seu corpo, a sua constituição. O tamanho da sua cabeça, das suas cavidades ósseas, o tamanho do seu lábio, língua, blá, blá, blá. Então, a sua estrutura física do jeito que ela é, em repouso. E fisiologia é o que você faz com isso. Eu posso ajustar
a minha boca tem esse tamanho, mas eu posso aprender a abrir a minha mandíbula. A minha língua está numa posição, eu posso colocar ela mais para frente, mais para trás, mais arqueada, menos. Meu palato mole, ele está relaxado, eu posso aprender a levantar e manter ele levantado isometricamente, né? Então, manter, isso vai modificar alguns parâmetros na minha voz. Então, anatomia é o que você é, sua constituição física em repouso. Fisiologia é o que você pode fazer com essa anatomia. Você pode fazer um monte de ajustes fisiológicos que vão alterar a qualidade do som que você produz. Você com certeza já viu isso. Você nunca viu uma pessoa que fala com uma voz e canta com outra? Qualquer cantor lírico, por exemplo. Nenhum cantor lírico canta o tempo inteiro com a voz que ele fala. Ele faz ajustes que ele aprendeu a fazer com técnica e modifica a voz. E no canto popular isso também acontece bastante, ok? Então, você tem essas possibilidades fisiológicas de ajuste para aprender com a técnica e conseguir mudar vários parâmetros da sua voz. Mas a sua anatomia facilita algumas coisas. E aí que entra um outro fator muito interessante. Você não gosta da sua voz porque você ainda não descobriu para que ela serve. Você ainda não deu uma utilidade para ela. Você não achou o lugar no mundo da sua voz. Explico. Às vezes a gente idealiza uma carreira, né? E aí você se cega, você fecha os olhos para todas as outras possibilidades, né? Então, por exemplo, eu tenho uma história que eu amo, que é do Pavarotti, Luciano Pavarotti, grande tenor lírico, né, e tal. Talvez você conheça, porque ele foi realmente muito famoso, maior tenor do século XX. Talvez você não conheça, vale pesquisar, mas com certeza já ouviu alguma música dele, algum filme, alguma coisa assim, né? A Nessun Dorma, a gravação de Nessun Dorma, da ópera do Turandot do Puccini, na voz dele, enfim, é eterna. Acho que a gente vai ouvir essa música para sempre. E como muitas outras, Pavarotti foi realmente o grande tenor do século XX. E, além disso, ele saiu do meio lírico, ele gravava com artistas populares, ele fazia um show anual, convidava Mariah Carey, Michael Jackson, Paul McCartney, Spice Girls, U2, um monte de artista ia cantar com Celine Dion, ia cantar com Pavarotti, e ele fazia o Pavarotti and Friends, que era um projeto, um show ao vivo que gravava CD e DVD e arrecadava fundos para ajudar a caridade. Então, Pavarotti foi o tenor pop, assim, né? E aí o Pavarotti tem uma voz muito boa para ópera romântica, que é um estilo específico de ópera. E ele ficou muito famoso cantando esse tipo de ópera. Ele era grandão, aquela cara de tenor de desenho animado, né? Robusto, com a barba, a voz bem grande. E aí, perguntado, quando ele já tinha uns 70 anos de idade, o que ele gostava de cantar. Se ele gostava de cantar ópera romântica. Ele falou, não, eu não gosto. Quer dizer, eu gosto, mas eu gosto mais de cantar Mozart, que é do período clássico anterior, que era uma coisa mais polida, leve, educada, difícil de cantar também, tanto quanto às vezes até mais. Mas ele falou assim, mas a minha voz gosta de Verdi, que foi um compositor do período romântico. Então o Pavarotti falava, eu gosto de Mozart, mas a minha voz gosta de Verdi. Então eu usei mais a minha voz para o que ela gostava e isso levou ele ao sucesso, né? Então, é importante você entender qual que é o seu lugar no mundo. Tem parâmetros que você pode modificar, se você precisar disso para ser feliz, você pode correr atrás, mas também você entender para que serve. Quando você entende para que você serve e as pessoas se emocionam com você fazendo aquilo, as pessoas te aplaudem, você ganha dinheiro. Aí você fala, nossa, então a minha voz serve para isso. Essa ficha que cai na cabeça da gente, então, a minha voz serve para isso. Que legal! Aí você começa a descobrir todas as possibilidades e às vezes aquilo ali te faz muito feliz também e você estava descartando. Por quê? Porque você estava com uma ideia fixa na cabeça, entendeu? E aí, falando para vocês de mim, por exemplo. Tem muita gente que gosta de me ouvir cantar. Eu gosto da minha voz também. Tem muita gente que fala, sua voz é linda, você me emociona. Nossa, por que você não vai pro The Voice, não sei o quê? Eu iria, tá? The Voice, se quiser me chamar, eu iria, tá? Já teve época que eu ficava com medo de ir, mas acho que eu iria participar de programas assim. Mas não é uma coisa que eu corro tanto atrás, que é uma meta na minha vida. Por quê? Porque eu tenho empresa de ensino de canto, eu gosto de ensinar, eu me descobri sendo professor, e eu sou ator, sou cantor, tenho os meus projetos assim, mas eu gosto muito de lecionar, e eu
Gente, eu falava com todas as letras. Eu e meu melhor amigo, a gente falava, eu não vou ser professor de jeito nenhum. Adivinha o que a gente é hoje em dia? Professor. A gente batia o pé, falava que não ia ser professor. E a gente achava que ser professor era um decreto de fracasso na carreira de cantor. Mas aí a vida é muito engraçada. Ela coloca isso no seu caminho, às vezes por necessidade, às vezes por oportunidade. E eu, quando eu comecei a dar aula, as pessoas falavam assim: cara, você nasceu para isso. Nossa, a gratidão das pessoas tendo aula comigo. Você explica de um jeito que ninguém nunca me explicou. Você me fez entender uma coisa que eu nunca tinha entendido. Você me fez cantar uma nota que eu nunca tinha cantado. Agora eu passei no teste porque eu fiz aula com você. Ah, eu recomendei 10 pessoas para você e as pessoas vêm e falam assim: ó, fulano me recomendou para você. Porque falou que tem que ser você, porque você é o cara. Tipo, eu tenho uma fluidez dando aula de canto talvez maior do que eu tenho cantando. Eu gosto muito de fazer teatro, né? Eu já fiz balé, já dancei, já fiz teatro musical, já fiz canto lírico, nananã. E todas essas coisas eu amava fazer. Mas eu acho que as coisas que eu mais fluo fazendo é teatro e dar aula. É uma coisa que, assim, eu faço. Eu gravaria esse vídeo aqui de 2 horas para vocês, explicando técnica vocal sem o menor problema, sem ler um post-it. Então é uma coisa muito fluida para mim. E aí quando eu tô nesse lugar, vira meu território. Eu me sinto à vontade, eu me sinto bem, eu me sinto completo, eu me sinto inteiro. Por isso que vocês falam assim: nossa, Aurólio, você tem um carisma, não sei o quê. Gente, eu sou tímido, eu sou fechado, eu sou uma pessoa introvertida, mas quando eu tô no meu território, eu me sinto bem, eu fico expansivo, eu fico à vontade, eu falo aquilo que eu tenho certeza, meus olhos brilham. Então, às vezes você encontrar esse lugar para sua voz de facilidade também é muito legal, porque aí você passa a ser regido por aquela máxima que eu falei. Minha voz serve para isso. E é muito legal. E eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu posso sobreviver fazendo isso. E não é difícil, eu não sofro. Claro, a gente tem que cuidar da voz, a gente tem que eu tenho que estudar técnica, eu tenho que me manter. É um esforço físico, né? Da aula, eu concentro muito a minha mente para cada voz, para eu buscar soluções, mas ao mesmo tempo que eu estou gastando energia, que eu termino de dar aula assim num dia, eu fico exausto. Naquele momento ali eu estou imerso, entendeu? No universo do aluno. Isso me desafia, me instiga também. Então, assim, fadiga, como qualquer outra atividade, né? Eu vou precisar de dormir, de descansar, de cuidar da minha voz, de beber água, de me hidratar e de fazer exercício, etc. Mas, no momento que eu estou exercendo aquilo, eu estou inteiro, com senso de presença, fazendo aquilo que eu acredito, com toda a minha certeza. Então, gente, não tem preço. E na técnica vocal, por exemplo, uma coisa que eu queria muito fazer sempre quando eu comecei a estudar canto era conseguir brincar com a minha voz e imitar, porque eu não tinha a menor facilidade com isso. Então eu busquei na técnica conhecimento e controle do meu aparelho fonador, da minha voz, para poder conseguir brincar. E hoje em dia uma das coisas que eu mais gosto de fazer personagem, mudando a minha voz, de brincar com a minha voz, porque isso era uma grande dificuldade minha e com a técnica virou uma facilidade. Então a dica que eu quero dar para vocês é que busquem a técnica vocal, sim, porque você vai descobrir um universo de possibilidades, de ajustes fisiológicos da sua voz, de você poder brincar com a sua voz, conseguir notas mais agudas, mais graves, timbre assim, timbre assado, etc. Mais volume, menos, dinâmica. Isso é fato. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes na minha frente, diante dos meus olhos. Então não é com um ou com o outro. Se você pega uma boa metodologia, um professor que tem uma boa didática, que você se identifique, que ele te explique e te faça sentir no seu corpo o que você tem que fazer, você vai evoluir sim. E às vezes a sua dificuldade pode virar a sua grande facilidade, seu gol. E outra, presta atenção no seu corpo. Começa a entender os seus goals nesse processo aí, as coisas que você tem, que a sua anatomia te favorece. Eu, por exemplo, tenho facilidade para agudos. Tenho facilidade para trocar de borda, para trocar de registro, para fazer borda médio tênue, para fazer, enfim, coisas mais técnicas aqui que eu explico nos meus cursos e tem outros vídeos aí eu falando sobre isso também. Mas as minhas facilidades eu tenho que usá-las.
Antes, quando eu comecei a dar aula de belt, eu falava assim, gente, se eu ganhasse dinheiro cantando de speaking, que é um subregistro do belt contemporâneo, eu só faria isso porque é muito fácil. E desde 2012 que eu faço um espetáculo que a minha personagem usa muito speaking. Então, eu achei um jeito de estar no palco, ganhar dinheiro, utilizando também aquilo que é uma facilidade para mim. Ela faz outras coisas, eu faço borda dance, faço voz de peito nesse espetáculo, faço vários personagens com vozes diferentes, mas enfim, uso a minha dificuldade, mas também uso a minha facilidade. Então, é libertador. É só isso que eu tenho para dizer para vocês, tá bom? Você gostou desse vídeo? Abriu sua cabeça? Deu um quentinho no seu coração? Alimentou a sua esperança? Então clica em gostei e comenta aqui embaixo. E quem sabe você me dá uma sugestão de um tema para um próximo vídeo. E ó, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue lá também no @Revolução Vocal, porque no Instagram tem mais conteúdos para vocês. Conteúdo de qualidade para você que quer cantar de verdade. E se quiser conhecer algum dos meus cursos, o link está aqui na descrição, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!